Presidente Lula dá bronca em ministros da área social por anúncios feitos sem o aval da Casa Civil. E você vai ver também. Operação investiga desembargador e filho suspeitos de vender sentenças para traficantes. Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 começa amanhã. Receita espera receber mais de 38 milhões de documentos. Inflação da Argentina volta a superar 100%. A maior taxa em 31 anos reforça a previsão de recessão para o país. Cadela dá à luz e é resgatada com filhotes depois de quase um mês debaixo dos escombros na Turquia. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula fez uma reunião hoje com ministros da área social em um tom de cobrança diante dos 19 dos 37 ministros. Lula pediu que medidas só sejam anunciadas depois de passarem por avaliação da Casa Civil, para que sejam propostas de governo, não de ministros. Importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo. O presidente Lula também afirmou que qualquer proposta precisa ser organizada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conjunto com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, responsáveis por cuidar do caixa do governo. A comunicação com a Casa Civil e com a equipe econômica também é fundamental para garantir o cumprimento das promessas do governo, porque em caso de anúncios arriscados, a taxa de acerto precisa ser maior que 80%, de acordo com o Lula. Do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, prestou depoimento à Polícia Federal hoje sobre o caso das joias milionárias dadas pelo governo da Arábia Saudita em outubro de 2021. Segundo sua defesa, Albuquerque afirmou que os pacotes seriam presentes de Estado entregues por um oficial do governo saudita quando o grupo chefiado por ele se preparava para deixar o país. O ex-ministro relatou que os presentes não foram abertos até a chegada da comitiva ao Brasil e que em nenhum momento foi informado a ele que as joias seriam para Jair Bolsonaro ou para Michele. O depoimento do ex-ministro durou pouco mais de uma hora e foi dado na casa de seu advogado no Rio de Janeiro. Também depôs Marcos Soeiro, ex-assessor de Albuquerque. E o Senado defendeu hoje que o Supremo Tribunal Federal rejeite um pedido para determinar a instalação da CPI dos atos de 8 de janeiro em Brasília. A manifestação foi apresentada em um pedido feito ao STF pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil, que defende a investigação. Apesar de ter sido apresentado em janeiro com o apoio de senadores que já tiveram os mandatos encerrados, o requerimento da senadora reúne o apoio de 42 parlamentares desta legislatura, 15 a mais que o necessário. Diante disso, Soraya Tronic acionou o STF para que Pacheco seja obrigado a abrir a investigação como ocorreu durante a CPI da Covid em 2021, por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso. Desta vez, o ministro Gilmar Mendes está à frente do caso.
Na manifestação enviada, Gilmar Mendes Pacheco defende que o pedido da senadora seja rejeitado. A Advocacia do Senado afirma que o regimento interno determina que os requerimentos sejam arquivados ao final da legislatura e destaca ainda que não há possibilidade jurídico-política de seu aproveitamento automático pela legislatura subsequente, como quer Tronic. E olha só, pelo menos 11 pessoas foram presas hoje durante uma operação contra a pirataria digital coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolvendo as polícias civil e 8 estados. A iniciativa também cumpriu mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil, coordenada pelo Ministério da Justiça, cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará, na 5ª fase da Operação 404, que combate crimes como violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro. Entre os bens apreendidos estão carros de luxo, computadores, tablets e servidores de internet, que alimentavam o sistema de transmissão pirata. Em um dos endereços, a polícia descobriu uma estrutura que capturava sinais de TVs a cabo e retransmitia ilegalmente para mais de 18 mil pessoas. A ação, que começou em 2019, tem cooperação dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Peru, onde os sites estão hospedados oferecendo conteúdo pirata. Na ação de hoje, foram bloqueados 199 sites e 63 aplicativos. Além do crime de pirataria, os investigados devem responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Nos cálculos do Ministério da Justiça, a pirataria causa cerca de 2 bilhões de reais em prejuízos aos cofres públicos em impostos que deixam de ser arrecadados todos os anos. Uma operação da Polícia Federal investiga o suposto envolvimento de um desembargador federal e do seu filho na venda de sentenças a traficantes. As ações aconteceram em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Maranhão. A Polícia Federal deflagrou a Operação Habeas Pater para combater crimes de corrupção ativa e passiva. São cumpridos mandados de busca e apreensão em um escritório de advocacia na Asa Norte, área nobre de Brasília, no Distrito Federal, além de Belo Horizonte, Minas Gerais e São Luís, no Maranhão. No total, o Superior Tribunal de Justiça expediu 17 mandados judiciais para apurar o suposto envolvimento de um desembargador federal e seu filho, advogado, suspeitos de terem ligação com investigados em outra operação, também deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal. Caso pai e filho venham a responder pelos crimes, podem ser condenados a até 12 anos de prisão. Já na Operação Flight Level 2, são investigados crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As operações da PF apontaram que os envolvidos na primeira fase dessa operação seriam de uma organização criminosa maior, voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Foram identificadas aquisições de imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, sem que os rendimentos declarados fossem suficientes para justificar o acréscimo patrimonial no período. Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e região metropolitana, e nas cidades de São Paulo e Florianópolis, além de 5 mandados de prisão preventiva, 5 de temporária, 17 mandados de sequestro de veículos e de 7 imóveis, bem como bloqueio de contas bancárias e criptoativos de 34 pessoas físicas e jurídicas. Os suspeitos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.
E mudando de assunto, o volume de crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS bateu recorde em janeiro. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaime. No total, foram contratados mais de 230 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, esse já é o maior valor registrado para esse tipo de contratação. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor teve uma alta de 20%. Em janeiro de 2022, esse valor era de 192 bilhões de reais. Esse tipo de empréstimo é uma modalidade que é concedida para aqueles idosos que têm a aposentadoria ou pensão creditada na conta corrente. E é uma opção mais fácil e com juros mais baixos por ser descontada diretamente na folha. Nessa semana, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a taxa limite de juros em 1,70% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 2,62% ao mês para o cartão consignado. O segurado pode comprometer até 45% do benefício, sendo 35% em empréstimo pessoal, 5% com cartão de crédito e os outros 5% com cartão de benefício. O prazo para pagamento do empréstimo é de até 84 meses. E a orientação para quem busca esse benefício é tomar cuidado para que não aumente o endividamento das famílias. É sempre importante lembrar que quem vai contratar esse tipo de empréstimo precisa estar atento às opções de juros e às condições oferecidas e se certificar de que o banco escolhido, a instituição escolhida, é autorizada pelo Banco Central. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão em queda nesta terça-feira. Investidores repercutiram os novos dados de inflação dos Estados Unidos, que vieram em linha com as expectativas do mercado e não devem pressionar o Banco Central norte-americano a acelerar a alta de juros no país. A moeda norte-americana recuou 0,23%, cotada a R$ 5,25 na venda. E por falar em economia americana, a inflação registrou uma leve desaceleração no índice anual, atingindo 6%, o que pode ajudar a reduzir os juros no país. Com o novo índice, o Banco Central americano pode ser obrigado a repensar as medidas de combate à inflação. Depois da divulgação dos dados, os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York abriram em alta porque os investidores acreditam que o Banco Central vai reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros. Os juros altos para os bancos foi o que trouxe prejuízo para as transações financeiras, o que contribuiu para a queda do Banco Vale do Silício na semana passada. O aumento dos juros é a principal forma de combate à inflação. E veja a seguir, inflação da Argentina volta a superar 100%, a maior taxa em 31 anos. E ainda a cadela dá à luz e é resgatada com os filhotes depois de quase um mês debaixo dos escombros na Turquia. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 47 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro em Queimados, na Baixada Fluminense. Rafael Martins Fagundes dos Santos foi flagrado por câmeras agredindo Vitória Rocha da Costa Dias com socos, tapas e puxões de cabelo, no meio da rua por volta das 5 horas da manhã. O homem só parou as agressões quando a própria mãe do rapaz interveio na briga. A vítima ficou com diversos hematomas nos joelhos, perna, tórax, cotovelos e lábios. Segundo Vitória, a briga teria começado por uma crise de ciúmes de Rafael e que ele chegou a ameaçá-la de morte. O agressor conseguiu convencer a jovem a ir à casa dele, dizendo que a filha de Vitória, que ficava na casa da ex-sogra enquanto ela trabalhava, estava
chorando muito. De acordo com a família da vítima, não é a primeira vez que Rafael se envolve em caso de agressão contra mulheres. Vitória já prestou depoimento e a denúncia já foi formalizada, mas o homem ainda não foi preso. E o Ministério Público aceitou a denúncia contra 4 pessoas envolvidas na importação de girafas. 2 funcionários do Bioparque do Rio de Janeiro e 2 servidores públicos foram denunciados por supostas irregularidades e maus tratos na importação de 18 girafas da África do Sul para o Brasil, em novembro de 2021. Ainda segundo a denúncia, os maus tratos teriam ocorrido desde a chegada dos animais ao Brasil até pelo menos o dia 17 de maio de 2022. Análises realizadas ao longo da investigação evidenciam que durante esse período os animais permaneceram em condições inadequadas. 3 deles morreram após tentarem fugir da área onde estavam presos. O gerente técnico e o diretor de operações do Bioparque vão responder por maus tratos contra as 18 girafas. O zoológico contesta as conclusões do MPF e afirma que não houve ilegalidades e acrescenta que as 15 girafas restantes estão bem e em locais que respeitam as normas ambientais. E os profissionais de enfermagem fizeram um novo protesto no centro do Rio. O movimento é para reivindicar o piso salarial para a categoria. A classe entrou em greve na manhã da última sexta-feira. A manifestação ocorreu em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho. No sábado, uma decisão da Justiça é a favor da Prefeitura e determinou que 80% do efetivo das organizações sociais e do Rio Saúde retornem ao trabalho. De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros, a decisão não afeta os estatutários da capital e que devem seguir a lei de greve. O protesto é em função do não pagamento do piso nacional da enfermagem, aprovado no Congresso no ano passado. Uma assembleia foi realizada nesta segunda-feira, mas terminou sem acordo. Segundo o governo federal, a reivindicação dos profissionais de saúde foi definida como uma das prioridades e que busca a solução para a elaboração do auxílio federal aos estados e municípios para a implementação do piso nacional. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 começa nesta quarta-feira e vai até 31 de maio. A Receita Federal espera receber mais de 38 milhões de documentos neste ano. Nos anos anteriores, a entrega começava na primeira quinzena de março. Com a alteração, será possível o uso da declaração pré-preenchida por todos os contribuintes desde o início do prazo. A expectativa do fisco é triplicar o número de pré-preenchidas em 2023. Nessa modalidade, o contribuinte já inicia a declaração com várias informações úteis que facilitam o preenchimento sem necessidade de digitá-las. Outro destaque é em relação à restituição. Os contribuintes que fizerem a declaração com o modelo pré-preenchido serão incluídos entre os que têm prioridade no pagamento da restituição. Aqueles que optarem por receber os valores via Pix com o cadastro do CPF também terão prioridade. E em mais destaques internacionais, a inflação anual argentina voltou a superar 100% hoje. O índice é o maior desde setembro de 1991. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou que sua equipe técnica chegou a um acordo com o governo argentino sobre a 4ª revisão do pacote de ajuda ao país, que envolve o pagamento de mais de 5 milhões de dólares a Buenos Aires. O FMI aprovou em março do ano passado um programa de ajuda para a Argentina no valor total de 44 bilhões em 30 meses. Em um comunicado, o FMI disse que a gestão macroeconômica prudente no segundo semestre de 2022 apoiou a estabilidade e ajudou com alguma margem para garantir os objetivos do programa. O acordo está sujeito à aprovação da direção executiva do FMI, que deve se reunir nas próximas semanas. A revisão teve como objetivo avaliar os progressos e chegar a acordos sobre um pacote concreto de políticas para abordar de forma duradoura os desequilíbrios macroeconômicos e limitar vulnerabilidades futuras da economia argentina, indicou o fundo. Em uma segunda rodada de cortes, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou hoje a demissão em massa de 10 mil funcionários e o congelamento de vagas abertas.
No comunicado, a gigante da tecnologia acrescentou que também vai eliminar 5.000 postos que estão atualmente vagos. A lista de demitidos vai ser divulgada no final de abril e o plano de reestruturação executado até o final do ano. Com estas duas ondas de demissão, a Meta terá reduzido sua equipe em 24%. Esta é uma virada na política da empresa, já que nos seus quase 20 anos de existência, o grupo não havia lançado nenhum plano de demissão. Além de cortar empregos, a empresa vai desacelerar o ritmo de contratações e pretende cancelar projetos não prioritários. Após apresentar um crescimento fora do comum desde a sua criação, o Facebook, que se tornou Meta no final de 2021, sofre desde o ano passado com a queda na publicidade online. Além disso, o Facebook e o Instagram enfrentam uma concorrência em ascensão, especialmente da plataforma de vídeo TikTok. O faturamento da Meta foi de 116 bilhões e 600 milhões de 2022, uma queda de 1%. Cerca de 200 pessoas morreram no Malawi e em Moçambique pelas chuvas torrenciais e os fortes ventos desde que o ciclone Fred, que está seguindo um caminho incomum, passou pelo sul da África. A expectativa é que esses números aumentem. Ainda há 37 desaparecidos, além de 584 feridos. Depois de tocar o solo na noite de sábado pela segunda vez em Moçambique, Fred se dirigiu para o sul do Malawi na madrugada de segunda. A região de Blantyre, a capital econômica do país, é o epicentro da tragédia. Muitas casas de barro e tijolos não resistiram ao ciclone. Moradores estão convencidos de que há dezenas de corpos debaixo da lama. Fred atingiu o sul da África pela primeira vez no final de fevereiro, depois de se formar no noroeste da Austrália. Depois da inédita trajetória de mais de 10.000 quilômetros, tocou o solo de Madagascar e atingiu Moçambique. O balanço era de 17 vítimas até então. Com um caminho circular em comum, o ciclone voltou a afetar a costa de Madagascar na semana passada e atingiu novamente Moçambique e o Malawi. Fred pode se tornar o ciclone tropical de maior duração já registrado, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. E olha só que bacana, hoje é comemorado o Dia Nacional dos Animais aqui no Brasil. Mas vamos até a Turquia para falar sobre um caso recente de esperança. Uma cadelinha deu à luz em meio aos escombros de um edifício destruído pelo terremoto que abalou a Turquia e a Síria há mais de um mês. Sila, uma Doberman de 2 anos e meio, foi resgatada com seus filhotes após 28 dias soterrada, lutando para sobreviver. A cadela e os filhotes foram resgatados e só sobreviveram devido à quantidade de ração que existia no local soterrado, de acordo com o seu tutor. A família canina foi levada para uma província no sul da Turquia para receber tratamento. E que no dia de hoje possamos lembrar que os animais merecem ser tratados com muito respeito e amor. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até amanhã, uma ótima noite para você.